Oi, Renatinha. Dá o feedback se o som tá bom, Renatinha. Vamos ver se a galera entra aqui de novo. Isso. A galera vai entrando aí. Vamos esperar o Éder entrar, ver o que aconteceu. Obrigada, Renatinha. Vamos lá, Éder. Vamos tentar de novo aqui. Por aí. Eita, tá ficando preto de novo. Não sei por que que tá assim. Não foi não, Renatinha. Não foi não, de novo. Éder, você pode tentar entrar pelo Instagram de outra pessoa, se você estiver aí com a sua esposa. E aí você só me mandar o convite aqui, porque eu não vou saber quem é. Pois é, Renatinho, eu também. Até porque quero tanto entender mais desse método. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Ver o que aconteceu. Vamos guardar um pouquinho. Então, pessoal, quem tá aí, a gente tá aguardando aqui o Éder ver o que aconteceu na internet dele. Bem, quem já chegou aí, semana que vem vamos ter. Pois é, Bia, eu também quero muito saber mais sobre esse método. É um método que eu quero fazer a formação, não agora, mas tenho muito interesse em entender mais. É um método que preconiza muito exercício, né? Que preconiza muita educação, educação em dor. Então é um método que eu tenho muito interesse em conhecer mais. Mas o nosso convidado está com um problema aí na internet, não está nem entrando aqui, ó. Pois é, Renatinha. Ele nem tá mais aqui. Deixa eu tentar mandar o aviãozinho aqui para ele. Pausei aqui para falar com ele, para ver se ele entra. Éder, você não tem alguma outra pessoa aí com você, não? Às vezes você entra no Instagram da outra pessoa, no celular da outra pessoa. Essa Luciana Constantino, você que pediu? Vamos tentar. Oi, Vanessa. Oi, Éder. Você tá me ouvindo? Sim, desculpa, confusão. Eu tive que pegar o telefone da minha esposa. O meu, eu não É, sei por que tá dando erro o vídeo ao vivo. às vezes, tem Instagram que às vezes acontece isso, mas a sua internet aí tá bem ruim. Como diz meu filho que acabou de entrar, tá bem bugada.
Tá tudo. Pra gente aqui tá normal, mas vamos ver. É, Você sinaliza. tá bem bugado aqui pra mim. Galera, como é que tá a internet aí do Éder pra vocês? Você tá me ouvindo, Sim, Éder? Ah, agora melhorou. normal, Normal? alto e bom. Sim. É, pra mim não. Deixa o pessoal dar um feedback aí como é que tá a internet. Mas vamos lá, Éder. Vou te apresentar aqui pra galera, porque eu falei na outra live que eu derrubei. Vamos ver se dá para ouvir aí. Então, gente, professor Éder Marcos é fisioterapeuta, com formação completa no método Mackenzie, pós-graduado em quiropraxia pela EBRAC, pós-graduado em gerontologia e saúde mental pela Universidade de Cândido Mendes, pós-graduado em traumatortopedia com ênfase em terapias manuais pela UCP. O som dele tá bom. Só o som, né, Renatinha? O vídeo tá. A imagem não, é. É, o seu sinal tá ruim. É, acho que a internet dele lá bugou. Éder, tá me Eu ouvindo? que estou ouvindo você normalmente. É. Então vamos tentar. Então, eu acabei Estou de. ouvindo e estou ouvindo você fazendo, você falando também, vendo seus movimentos. Ah, é? Então, você pra gente está travado, mas a gente escuta o seu som. Então vamos tentar. Te Tá. apresentei aqui para o pessoal. Primeiro, quer dizer que é uma honra a gente estar aqui juntos. Tive a honra de ser sua professora, Nebrac. Foi muito bom. E te agradeço por estar aqui para a gente fazer essa live sobre o método Mackenzie. Eu falei aqui para o pessoal que é um método que eu tenho muita curiosidade, muito interesse em saber mais, porque é um método muito baseado em exercício, em educação em dor, educação de movimento. É, E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você e falasse do método Mackenzie, como que você começou aí sua curiosidade sobre esse método. Tá. É, nada, também te agradecer, Vanessa, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Então, eu sou fisioterapeuta formado desde 2008. Em 2007 eu comecei a fazer estágio no Palmiro. Aí em 2008 já, antes de formar, eu estava trabalhando com eles, até a presente data. Em 2010 eu acabei fazendo a primeira pós-graduação, que foi traumatortopedia, focada em terapias manuais. Foi quando eu conheci a grande Vanessa Nust. Havia me dado aula de neurodinâmica, se eu não me engano. Foi. Aí, nesse período, eu comecei é, fazendo vários cursos. Então, em 2010, eu conheci o Arthur Padão, comecei a acompanhá-lo na Clínica da Dor. Toda terça, toda quarta-feira à noite tinha grupo de estudos. Então, daí, eu acabei naquela época me associando à IASP, que é o Instituto Internacional de Estudo da Dor. Em 2013, trabalhando com o Palmiro, ele comentou para eu fazer a 15. Aí acabei fazendo o método, fiz todos os módulos. O método ele consta do módulo A, B, C e D. E depois tem a extremidades, tem a raciocínio clínico. Então eu fiz bastante, fui até o final. Não me credenciei ainda, não sou diplomado, por falta de oportunidade ainda, questão de tempo. Depois, nesse período, comecei a fazer vários cursos. Fiz o curso que eu gostei demais com relação à dor crônica também com o Coentedura, aquele pesquisador ele do Brasil. Depois, a pós-graduação em saúde e gerontologia, que é uma área que eu gostei muito de trabalhar com pacientes idosos, mas eu também queria entender a cabeça dos pacientes idosos. E por isso eu entrei na área da saúde mental. Logo em seguida, terminando, já comecei a fazer a pós-graduação na EBRAC, em quiropraxia, onde eu acabei tendo 2 aulas com a Vanessa, com você. E depois antes da pandemia, eu abri meu consultório sozinho. Poucos meses antes da Éder, a pandemia, ninguém internet está sabia como ia. muito ruim. Não sei o que o pessoal está
o pessoal está conseguindo ouvir aí. A Janaína colocou que a internet essa semana está sofrível. Tá muito ruim, a gente não tá. Não dá para te entender. Você já colocou nos dados móveis? Ó, travou. Éder? Marcela, tá bem ruim. Também não tô conseguindo acompanhar. O som dele tá bem ruim, que a minha internet tá boa. Vou enviar outro convite para ele. Vamos ver se melhora. Éder? Oi? Oi, tá me ouvindo? Sim. Colocou nos dados móveis? A internet está bugada hoje. Coloquei e tô também em um outro celular. Tô em outro Instagram. Você tá no Instagram da Luciana. Isso. Isso. Agora eu tô conseguindo te ouvir. Vamos lá. Ainda não está Não, vendo. tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Ah, tá bom. Assim, não tá muito boa não, mas agora a gente tá conseguindo te ver. Tomara que dê certo. Tá bom. E aí continua e fala. Aí você Tomara. foi fazer a formação, é, e aí, pelo que você me contou uma vez, você se apaixonou pela formação, né? E você usa bastante o método Mackenzie hoje, que é o que a gente vai conversar, não é isso? Sim. Eu vejo o método como até hoje eu não consegui verificar nenhum outro método que tenha uma relação da avaliação como o Mackenzie tem. Então, toda a minha avaliação eu uso o método Mackenzie, sem exceção. Porque a partir dele, como o método, ele avalia a biomecânica, ele não avalia a patologia, ele não trabalha com a patologia, mas ele avalia a mecânica. Então, a partir disso, eu consigo desenvolver um raciocínio clínico com os pacientes. Um raciocínio que eu posso estar dando a qualidade de vida melhor para o paciente. Perfeito. Queria que a gente começasse a parte específica da nossa live, você começando a falar as características do método, a origem, a filosofia, porque o método, a princípio, ele começou muito com tratamento de coluna, não foi, Éder? Só que hoje já Sim, tem o método Mackenzie é para tratar, pelo que eu saiba, todas as partes do corpo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. tá, vamos lá. A filosofia, como que surgiu o método? É uma coisa interessante. É algo bem legal. Robin Mackenzie estava no seu consultório na Nova Zelândia e apareceu um paciente chamado Sr. Smith e chegou com uma dor na coluna que ia até a prega glútea. E o Mackenzie pediu para ele, ó, fica deitado aqui na maca, barriga para baixo, porque eu vou dar uma... desculpa, fica deitado, barriga para baixo. Nisso que ele deitou, ele levantou na maca, ficou deitado, alguém chamou o Mackenzie. Aí ele saiu. Só que, quando ele deitou, o Sr. Smith ficou deitado, barriga para baixo, a cabeceira da maca estava levantada. Ele deitou a si mesmo. E passa uns 5 minutos depois, o Mackenzie volta desesperado. E agora, o Sr. Smith, como é que ele está? Quando o Sr. Smith levanta para ser avaliado, o Sr. Smith fala, estou sem dor nenhuma. E, a partir daí, o Mackenzie pediu para ele voltar depois. Quando ele voltou, a mesma dor, o resquício, ele falou, só estou com resquício de dor. O Mackenzie colocou de novo na mesma posição. E a dor passou e ele foi embora para casa. Aí o Mackenzie começou a ver que tratar um paciente com mais tensão
ia dar um bom resultado. E a partir daí originou o método Mackenzie. Fantástico. A, uma coisa simples, né? Simples, que revolucionou o tratamento no mundo todo. Como é que funciona o método? A filosofia, né? As características. É um método que é um sistema de avaliação que ele é feito por estratégias de carga sobre aquele tecido danificado e ele utiliza direções de movimento através de movimentos repetidos. Depois podemos falar um pouco de cada, se der tempo. E a partir daí ele classifica em subgrupos. Quais são os subgrupos? Seriam as síndromes, que pode ser o desarranjo, a disfunção, o postural ou outros. Esse é o primeiro característica. A outra característica é o autotratamento. Então, após a avaliação, você faz um autotratamento do seu paciente. Para o paciente, desculpa, passa para o paciente fazer um autotratamento. Mas, para esse paciente ter um autotratamento benéfico, ele tem que ter, é fundamental ter a educação. Então, o presidente do Instituto lá, o José Liberato, certa vez ele fez um comentário que me marcou. Ele disse, se o nosso paciente não adere ao nosso tratamento, é porque nós fomos péssimos na comunicação, na educação para o paciente. E o outro método, outra característica é a progressão de forças, que à medida que o paciente vai ficando estável, nós podemos evoluir a força nesse paciente. Que ele sempre começa fazendo o movimento sozinho. Quando o paciente fica estável, o terapeuta pode fazer uma pressão extra. E a última característica é a profilaxia. O paciente, você passa o exercício para o paciente para casa, ele pode voltar um tempo depois, se achar necessário. Perfeito, perfeito. E quais as diferenças? Éder, você tem várias formações, né? Você é formado em quiropraxia, você conhece Sim. outros métodos de terapia manual. E para você, qual é a grande diferença do método Mackenzie para os outros métodos? Duas coisas importantíssimas, Vanessa, que eu considero. A primeira é que você avalia o paciente através de movimentos repetidos para avaliação, para o tratamento. Tá? Isso é uma grande diferença. A outra diferença é você manter o paciente independente do terapeuta. Hoje em dia, ainda mais com a situação que está o mundo, tudo corrido, é difícil você pegar um paciente que vai até o seu consultório e ficar ali 2, 3 vezes na semana. Então, dependendo da avaliação, nós direcionamos o paciente para movimentos específicos para ele poder fazer em casa sozinho. E retornar depois de 48 horas da primeira avaliação. Depois você vai espaçando 7 dias, 10 dias, 15 dias, até ele ter alta. Então, é muito baseado em prescrição de exercícios para casa? Isto. Mas é como eu falei antes, para você conseguir fazer isso, você tem que fazer uma boa educação para o paciente. Todo paciente, Tem que explicar bem para o paciente. todo paciente seu adere bem a esse tipo de tratamento, Éder? Vanessa, ótima pergunta, né? A gente falando é uma coisa, mas na prática é outra. 70% dos pacientes, 80% dos pacientes meus, particularmente, aderem. Por quê? Como eu trabalho com esses pacientes de dor crônica, quando vem para mim, são pacientes que estão cansados de vários tratamentos. Então, para eu não ser mais um na vida do paciente, eu consigo conversar, educar. Tem vezes que eu passo 1h30 educando o paciente na consulta. E no finalzinho, faltando 15, 20 minutos, que eu vou fazer os movimentos repetidos com o paciente. Então, a educação para o paciente é fundamental para que ele adere. Então, desses 80%, com certeza aí eu durei mais ou menos de 1h30 conversando com o paciente. Beleza. Outra coisa que que eu te perguntei no iniciozinho, mas eu fiz várias perguntas ao mesmo tempo, o Mackenzie começou com coluna, né? E aí depois ele foi Sim. desenvolvendo tratamento para as extremidades, é isso mesmo? E hoje tem tratamento para as extremidades? Tem. As extremidades,
quando nós não sei o que nós podemos fazer, porque quando nós entrarmos nos tipos de síndrome, na síndrome de disfunção, acho que nós conseguimos ver bem as extremidades também. Que a maioria das extremidades, elas podem ter a síndrome do desarranjo ou a síndrome da disfunção. Tá. Desculpa, uma boa parte, a maioria vai ter uma disfunção. Principalmente aqueles que são pós-cirúrgico. Entendi. O Mackenzie, ele tem, são muitos exercícios, mas ele também tem técnicas que você faz para, por exemplo, ganho de arte de movimento. Fala um pouco para a gente sobre isso. Nossa, professora Adriana Lacombe, um beijo grande para você. Então, Vanessa, eu acho que nós podemos entrar nas síndromes, acho que fica mais fácil para explicar. Podemos, claro. Fala um pouquinho das síndromes para a gente. Então, vamos lá. Quando nós chegamos nos subgrupos do Mackenzie, é uma coisa que eles mudaram na etiologia, nas palavras, foi: nós não podemos mais falar que é uma síndrome mecânica. Tá? Agora é síndrome do Mackenzie ou síndrome do MDT, seja desarranjo, seja disfunção ou postural. Porque se nenhuma na avaliação, os pacientes não se classificaram em nenhuma dessas 3 síndromes, vai sobrar outros. Então, esses outros podem ser qualquer outra síndrome mecânica que pode receber esse nome. Então, eles modificaram a nomenclatura e agora você tem que falar que síndrome de desarranjo do Mackenzie, postural, disfunção do Mackenzie. O outro vai ser outros, qualquer situação. Tá? A primeira síndrome é o desarranjo. A característica dela é que ela varia, tem uma boa variabilidade. Antigamente, eles falavam, assim, uns meses, uns anos atrás, para essa síndrome tinha que ter perda de movimento. Hoje, trocaram essa nomenclatura. Ela não tem mais perda de movimento. Ela tem um distúrbio dentro da articulação, ou um deslocamento, que está reduzindo ou obstruindo o movimento. E a clínica dela, nos movimentos repetidos, quando nós testamos, o paciente pode melhorar, pode piorar, pode centralizar, pode periferizar, e ter ou não o ganho de amplitude de movimento. Tá? Essa é a síndrome do desarranjo. A síndrome da disfunção, ela vai ocorrer muito em tecidos moles, principalmente naqueles que tiveram alguma cirurgia, algum pós-cirúrgico, que teve alguma alteração estrutural naquela região, que pode ser por uma aderência da raiz nervosa, pode ser uma cicatriz, pode ser aderências em volta da cicatriz, e isso pode estar bloqueando os movimentos, criando uma rigidez do movimento, criando uma dor no movimento. E esses tipos de síndrome, ela só vai produzir e vai piorar. Desculpa, ela vai produzir e não será pior. E ela só vai sentir a dor no final do movimento. Você tem que provocar bem a dor até o final do movimento para o paciente sentir. Tá? E a síndrome postural, ela acontece principalmente, Vanessa, com jovens, estudantes, que fica muito tempo parado na mesma posição. Então, essa é a síndrome postural, são os pacientes mais difíceis de vir para o consultório. Eles não procuram tratamento. Então, quando vem você na avaliação, você detecta. Principalmente se for estudante, por causa devido à idade, ficar muito tempo na posição só. Ou, às vezes, também o idoso fica muito tempo numa posição só, também pode entrar nessa situação. Na primeira síndrome, você falou da centralização e periferilização. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. Tá. Porque nem todo mundo sabe o que é isso. Tá. Centralização é quando nós temos a dor de uma região distal, ela começa a centralizar em direção ao centro. A periferização, ao contrário. Ela sai do centro e vai para a extremidade. Tá?
ela só ocorre, a centralização e a periferização só ocorre na síndrome do desarranjo. Então, e como é que nós descobrimos ela? Através de movimentos repetidos. Nós vamos na avaliação fazer movimentos repetidos com esse paciente que chega para nós e os movimentos repetidos vão nos orientar se aquela dor está centralizando ou não, se está periferizando. Se aquela dor, com aquele movimento, está diminuindo a amplitude do movimento ou está aumentando, tendo ganho. Tá? Eu acho interessante ressaltar isso, que quando nós falamos dessa síndrome, da centralização e periferização, nós pensamos que sai da região distal para proximal. O proximal nem sempre é a coluna. Nós sempre pensamos que tem que ser para a coluna, nem sempre. Por exemplo, eu tenho uma paciente que é médica, ela tinha duas dores, dois tipos de dor, na região glútea. Uma mais central e a outra mais distal, na prega glútea. Então, no tratamento que eu desenvolvia com ela, a dor distal, que era mais intensa, mais aguda, começou a centralizar. Só que ela centralizou para o meio, ela não foi para a coluna. Perfeito. Ela ainda não foi para a coluna. Então, aí ela está centralizando. Nós podemos falar que essa dor está centralizando. Podemos classificar como um desarranjo. A centralização é sinal de melhora, Éder? É um sinal de um excelente prognóstico. Então, ela engloba, além da melhora, ela engloba todo o prognóstico. É um prognóstico fantástico quando tem a centralização. Perfeito. Então, você falou das síndromes, né? Você falou de todas as síndromes, não falou? Sim, sim. Sim. Uma outra coisa, bom ter falado. Se nós não classificamos nas 3 síndromes, desarranjo, disfunção postural, então vamos classificar o paciente agora em outros. Esse outros pode ser dor crônica, pode ser articulação sacroiliaca, pode ser estenose. Então, esse outros, quando não detectado na avaliação, nas 3 síndromes, podemos aí sim tratar esse outros com outras técnicas. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho da avaliação do Mackenzie, em relação a bandeiras vermelhas, perda de movimento, movimentos repetitivos. Fala um pouco sobre a avaliação para a gente. Você quer falar isso contando sobre algum caso de algum paciente ou você prefere falar da avaliação separada? Eu acho que agora é bom momento, tá? Porque quando nós pegamos a ficha de avaliação, são 2 lados. O primeiro lado, nós ali pegamos toda a anamnese e o histórico do paciente, o que pode melhorar, o que pode piorar, e verificamos se há bandeiras vermelhas também. Verificamos se tem perda de movimento. Então, nas bandeiras vermelhas, nós temos que atentar muito. Porque como é um método que mexe com técnicas de movimento ativo, se você pegar um idoso, dependendo da situação do idoso, pode ter uma fratura. Se for muito bruto no movimento. Então temos que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu pergunto muito para os pacientes, por quê? Depois que você leva você verifica tanta coisa acontecendo, você começa a ficar com as orelhas mais empinadas, né? Uma pergunta que eu sempre faço para o paciente. Como é que está a questão de vida dele, fisiológica, se ele conseguir responder? Se tem histórico de câncer, se ele teve ou se na família teve. Tá? Eu peguei 2 pacientes que tiveram câncer. O paciente uma senhora, estava andando saindo da rua, entrou no prédio, só que no passeio do prédio, dentro do condomínio, ela caiu sentada, do nada. Aí houve uma fratura por esmagamento, por achatamento. Aí me chamaram, estava com muita dor, não melhorava. Me chamaram, foi interessante, porque fiz todos os movimentos mecânicos com ela, da avaliação do Mackenzie, e tudo só piorava. Até então eu não tinha ressonância nas mãos.
Isso foi na primeira sessão. Na segunda sessão, ela melhorou muito. Na terceira sessão, isso depois de 10 dias, a dor toda voltou novamente. Tá? Lembra? Na avaliação, melhorou bem os movimentos. Desculpa, piorou tudo. Da primeira para a segunda, é como se desse um passe de mágica nela e a dor melhorou aí 70%. Então, na terceira avaliação, na terceira sessão, então podemos evoluir um pouco mais. Nada, Vanessa. Tudo que ela sentiu na primeira, estava na terceira. Aí, eu tive a ressonância. Na terceira, eu consegui pegar a ressonância. Olhei a ressonância. Realmente tinha uma fratura por achatamento e tinha algo a mais. Eu perguntei para ela se ela tinha um médico. Não, não tenho. Eu faço tudo no particular. Quando está no desespero, eu corro na emergência particular. Então, se você não tem, eu posso te indicar, que eu sempre pergunto se posso indicar algum médico para os pacientes, se eles não tiverem. E ela foi no médico. A amiga dela chegou, até lembro, foi numa sexta-feira, e ela levou para o médico. Quando chegou na emergência do hospital. Quando chegou no hospital, ficou internada. 15 dias depois, ela faleceu. Porque a dor que ela estava sentindo não era do achatamento. Era de um câncer grande que ela estava do lado. E só consegui verificar na ressonância 3 sessões depois, quando eu estava nas minhas mãos. Mas no movimento, nos testes, movimento repetido, tudo piorava. Então, esse é um alerta para o paciente que faz movimento repetido e só piora, e não melhora. A gente já tem que ficar com a antena ligada. Perfeito. Tá? Outra coisa que eu pergunto para o paciente, se ele teve perda de peso sem razão nenhuma. Se teve, a gente liga a antena também. Se a dor que ele sente na cama, à noite, se é uma dor que ele consegue levantar e tomar um remédio e ela parar, ou se ele movimentar também, ela para, ou se é uma dor que mesmo tomando remédio não para. Porque se isso acontece, eu peço para ele procurar um médico também. Na avaliação também, que eu acho interessante ressaltar, verificar como é que está a bexiga, como é que está a questão da urina, para ver se não tem nenhuma cauda equina. Tá? Uma outra paciente também, ela estava avaliando, evoluindo bem, Vanessa. É uma Só para senhorinha. explicar para o pessoal, porque a compressão da cauda equina, pessoal, pode gerar, enfim, perda urinária, pode gerar vários problemas em relação à perda urinária e até perda fecal, e aí tem várias coisas que podem estar comprometidas aí. É porque tem gente que assiste, Éder, que é da graduação, aí eu gosto sempre, tem coisas que o pessoal ainda não chegou nesse ponto. Bom. Tá. Você vai me cortando, tá? Toda a liberdade. Obrigada. Sempre pergunto para o paciente se ele está indisposto com qualquer situação. Tem uma senhorinha que eu atendi da Baixada, fantástica senhora. Está andando bem, evoluiu muito bem. Um mês depois, está tratando ela uma vez na semana, um mês depois começa o ritmo dela diminuir. Foi diminuindo, Vanessa. Aí tudo piorava também nos movimentos, nada melhorava. Pedi para a família procurar um médico. Quando procurou o médico, ela sentia muita dor nas mãos e nos pés. Aí você poderia pensar o quê? Radiculopatia, poderia pensar em dor neuropática. Aí eu pedi para procurar um médico. Quando procura o médico, a família levou, ela tinha adquirido chikungunya. Não tinha tanto, naquele momento ali, mecanicamente, não tinha como fazer. Então ela teve que entrar no antibiótico, ou no corticoide. Sim. Tá? Então, tem que pensar, como eu falei antes, só para reforçar, durante um movimento de teste repetido, se o paciente tem que prestar muita atenção se ele piora ou se ele melhora, em todos os movimentos. Se aquele paciente começa a melhorar, Vanessa, ele vai ter centralização e vai ser um bom prognóstico. Se ele começa a piorar, não vai ter um prognóstico ruim. Se ele piora em todos os movimentos. Tá? Quando nós vamos falar agora um pouquinho, se pensarmos em membro superior, avaliando o paciente também, um outro paciente chamou muita atenção. Ele me liga para atendê-lo, já tinha atendido ele 4 anos atrás com um pós-cirúrgico de manguito.
Como eu estava atendendo a mãe dele, ele me ligou. Éder, tem como você me atender que eu tô com uma dor no ombro? No ombro da cirurgia. Muito estranha. Fui lá, avaliei. Tava a mecânica dele boa, da cervical, dos ombros, e a dor continuava. Daí eu perguntei, né? Como ele já ele estava na casa da mãe dele comigo. Depois eu atendi a mãe, depois atendi ele. E naquele mesmo dia ele ia no médico. Eu falei, ó, você comenta isso com o seu médico, porque senão tá normal. Aí ele fez um comentário, porque que reforçou pedir para ele comentar isso com o médico. Ele falou, Éder, eu não dormi à noite. Eu fiquei sentado cochilando. Já liguei a antena também. São detalhezinhos. Como ele ia no médico, eu pedi para ele Comentar. relatar isso. Vanessa, isso foi 6 horas da tarde. 5 horas da tarde que eu liberei ele. O médico era 6, 6 e meia. 9 horas da noite me manda mensagem. Éder, já fiz a cirurgia e estou no quarto, é observação. Ele estava tendo um infarto Caramba, e achando que era dor no ombro. E achando que era o problema, a dor vinha no ombro e achando que era do pós-cirúrgico de 4 anos atrás. caramba. Aí eu pedi para ele reforçar porque ele falou aquela situação, né? Eu fiquei a noite toda cochilando sentado e com dor. Aí você começa a ligar as coisas. Então, eu acho que a bandeira vermelha, Vanessa, é fundamental demais na avaliação do Mackenzie. Um outro ponto, quando nós vemos na avaliação, a perda de movimento. Nós fazemos um teste e vemos o paciente, como é que está a ADM, amplitude de movimento do paciente. Se está bloqueada, se tem perda de movimento, se é uma perda moderada, se é uma grande perda, ou se é uma mínima perda, se tem dor ou se não tem dor. Então, a gente avalia se o paciente fez uma flexão e estou com dor. Eu pergunto, a sua dor, você parou e foi até a metade do caminho, por causa da flexão. Eu pergunto, você parou por causa de dor ou por causa de rigidez? Não é por causa de rigidez. Eu posso pensar que é mecânico. Não é por causa de dor. Aí eu vou avaliar, vou continuar com movimentos repetidos, avaliando, para verificar se realmente o problema é mecânico ou não. Tá? Muitos pacientes também relatam, fiz a flexão, não tem dor. Mas quando ele volta, ele tem dor. Aí teve uma dor na reversão da curva. Podemos pensar na síndrome do desarranjo. Porque tem alguma coisa obstruindo, deixa eu ver se eu pego, tem alguma coisa obstruindo a articulação. Se ele vai para frente, fecha o espaço aqui na frente e abre espaço aqui atrás. Perfeito. Tá? Se ele faz extensão, abre espaço na frente e fecha aqui atrás. Então tem alguma coisa obstruindo dentro da articulação o movimento. Então nós prestamos atenção nisso também. Perfeito. Entendeu? Entendi. Bem. Entendi. Então, aí você fez uma outra pergunta. Quando nós chegamos nos movimentos repetidos, são movimentos provocativos mesmo. Tá? O paciente, quando chega para mim, tá sem dor nenhuma. Eu falo para ele, então eu vou provocar sua dor. Você permite? Olha com a cara assustada. Eu falo, precisamos descobrir aonde está o seu problema. Porque tem aqui esse paciente que tem aquela síndrome do médico, né? A semana toda sente dor. No dia da consulta, a dor some. Aí nós trabalhamos em cima provocar a dor. Tanto os movimentos repetidos são provocativos de dor mesmo. Tá? Então, nós fazemos uma vez um movimento para ver como é que ele está, para ver se a dor produz ou não. Se ela melhora ou não. Se ela piora ou não. Se ela aumenta, se ela diminui, se ela abole. E depois fazemos 10 vezes o movimento. Aí, o Mackenzie utiliza muito, Vanessa, o sinal do trânsito. Se você faz o movimento, os testes repetidos, e tiver bandeira verde, ou seja, prossiga, continua fazendo, a dor está melhorando. Se for bandeira amarela, prossiga, mas com cautela, para você não piorar o paciente. Se for bandeira vermelha, na avaliação você vai perceber, não faz esse movimento, vai piorar tudo. E aí temos que ver, se o paciente sente dor durante o movimento, como eu dei o exemplo da reversão da curva, ele pode estar com uma síndrome do desarranjo.
Ou seja, vai ter centralização, vai ser um bom prognóstico. Agora, se ele sente dor só no final do movimento, pode ser tanto desarranjo quanto disfunção. Aí, na história, você vai verificar, teve alguma cirurgia, ou se teve alguma fratura. Perfeito. Aí, uma outra coisa interessante, tá? Só para finalizar esse pensamento. Se tudo isso nós fizemos, o paciente não conseguimos nenhuma informação que nós precisamos, então mantemos o paciente, vamos manter o paciente em posturas mantidas, para ver se vai aparecer alguma coisa. Dá um exemplo para gente, assim. É uma postura mantida o quê? De extensão, deitada em extensão, como é que seria isso? Só para ficar mais Pode claro para o ser, pode pessoal. ser, sim, pode ser uma postura que acontece muito, tá? O paciente não reclama de dor no movimento repetido, mas você deixa ele em extensão na posição de esfinge. Ele está lá, todo esticado, deitado, barra em extensão, e nessa posição de esfinge. Vai aparecer alguma dor na posição mantida. Aí é ali que nós precisamos trabalhar, na posição mantida. Perfeito. É, quando o Mackenzie começou, Éder, também, quando eu comecei a ouvir falar mais de Mackenzie, vamos dizer assim, né? Porque o método Mackenzie é desde quando, Éder? Você lembra? Mais ou menos? Não, não lembro de cabeça. Eu li alguma coisa sobre o ano que aconteceu, mas não lembro de cabeça para te informar agora. Você me Não, perdoa. imagina, não tem problema. Mas quando eu comecei a ouvir falar do método, eu comecei a ouvir falar que usava muita extensão, né? Então, muita extensão cervical, muita Sim. extensão de tronco. Como é que está isso em relação ao método? Ainda usa muita extensão? Vamos lá, Vanessa. O módulo Mackenzie, você tem 4 módulos, como eu falei. O módulo A, que é lombar. O módulo B, que é cervical. O módulo C, que é lombar, membros inferiores. E o módulo D, cervical e membros superiores. Tá? Dentro de tudo isso, no módulo A e no módulo B, a gente acaba aprendendo que 70%, quase 70%, resolve-se apenas com extensão dos pacientes. Tá? Nos outros módulos, eu acho isso interessante porque no módulo A, você só atende, módulo A e B, você só atende paciente com extensão. Todo mundo vem para você extensão. Aliás, Vanessa, hoje todo mundo faz extensão. Até quem não é da área de saúde, manda os alunos, os pacientes fazer extensão. Tá? Quando você chega no módulo C e módulo D, você vê que nem tudo no Mackenzie é extensão. São aqueles 30% que você vai quebrar a cabeça para resolver. Onde você vai ter um raciocínio clínico. Porque os pacientes, quando você faz módulo A e módulo B, os pacientes vão parar de vir para você. Só vai vir pacientes mais complicados, onde você vai ter que quebrar o raciocínio clínico. Então, até li uma reportagem hoje que 70% dos pacientes resolvem com extensão lombar e 62% resolve com extensão da cervical. Na cervical. Desses 62%, na cervical, não é só com extensão, tá? Movimento. É com retração, que é a extensão da cervical alta. Assim como você consegue tratar uma boa parte dos pacientes que tem enxaqueca com extensão da cervical alta. Na sua prática clínica, Éder, o Mackenzie tem melhor resultado para quê? Vamos dizer assim. Quais as patologias que você mais pega, que você usa o Mackenzie que teve bom resultado? Essa é a minha dúvida. Como eu te falei, eu comecei a formação em 2013. Então, até 2016, era tudo coluna. Tá? 2016, até 2017, tudo coluna. Hoje, o paciente vem com dor crônica e é tudo variado. Então, daí entra na situação de outros. Como eu te falei, na minha prática clínica, o que mais aparece para mim são os pacientes com dor crônica que não se enquadram dentro das síndromes.
E quando se enquadra, em uma ou no máximo 2 sessões o paciente está de alta. Perfeito. Muito bom. E eu queria que você contasse algum caso para gente, assim, em relação ao tratamento, né? Você falou da avaliação, então eu queria que você contasse algum caso de algum paciente seu que foi interessante o tratamento e que você pudesse colocar algumas coisas do conceito Mackenzie dentro do caso. Poxa, Vanessa, posso falar 3 casos Pode? que me chamaram muita atenção, Claro. se der Tá, tempo? vai lá. Um paciente chamou muito a minha atenção. Ele tem 50 anos, isso foi 2 anos atrás, tá? Ele tem 50 anos e há 34 anos atrás ele levou um tiro no abdômen que a bala se alojou no, no glúteo. Uau. Ele me procurou quando ele estava com 6 meses de dor. Foi em vários profissionais e nada resolveu. Ele era boxeador, né? Então, Vanessa, quando ele chegou no consultório, ele pegou, abriu a ressonância e mostrou para mim, tá vendo, doutor? Meu problema tá aqui, ó. A minha dor é aqui. Ele estava mostrando o projétil instalado, que na época não fizeram cirurgia para retirar, que não acharam necessário. Então, na cabeça dele, ficou que o projétil provocava toda a dor dele. Eu achei aquilo fantástico. Ele falou. Uma pessoa assim, que não é hiperativo, não dava muito espaço para falar, teve que falar tudo. Aí eu pedi, vamos avaliar? Podemos? Pode. Estamos aqui para isso. Ele foi com a esposa. Fiz todos os testes com ele. Já que ele estava tão ansioso para falar sobre o projétil, fui dar uma avaliada no quadril. Nada demais. Nada assim alterado. Tá? Comecei a investigar a coluna. E nessa manhã ele estava sem dor. Ele chegou no consultório sem dor nenhuma. Comecei a investigar a coluna. Fiz flexão, tudo em pé. Fiz extensão, sem nenhuma alteração. Um pouco de bloqueio para extensão. Quando eu coloquei ele deitado, pedi para fazer extensão deitado, Vanessa, ele chegou sem dor. Toda a dor que ele sentiu em 6 meses apareceu. Então eu estava mostrando para ele, eu achei fantástico o caso dele, que ficou na cabeça dele que aquela dor era devido àquele projétil instalado no glúteo dele. Aí, conforme ele fazia o movimento, Vanessa, da extensão, a dor aumentava muito. E eu pedi para ele repetir. Conforme ele repetia, depois de 2 séries de 10 repetições a 15, a dor começou a desaparecer. Então, eu achei tão fantástico que no método, eu sempre utilizo o dedo, o exemplo do dedo machucado. Tá? O que quer dizer isso? Se você está lá na sua casa fazendo uma comida, de repente você passou uma faca no dedo, você cortou o dedo. Tá? Seu dedo sempre fez isso aqui. Se você cortou o dedo, você faz um curativo. 30 dias depois você tira. Como é que seu dedo vai ficar? Não consegue mais dobrar, porque está cheio de aderência lá dentro. Claro. Então, dói, vou dobrar, dói, peraí. Ih, tá parando de doer. Aí voltou o movimento, remodelou o tecido. Foi a mesma coisa desse paciente. Então, aquela dor da coluna estava irradiando para o glúteo, só que ele estava achando que era do projétil que estava instalado. Aí, quando ele falou há 34 anos atrás, eu falei, rapaz, isso não é o projétil provocando sua dor. Vamos avaliar sua coluna. Saiu do consultório sem dor nenhuma. Nem voltou para a revisão, não precisou, mandou mensagem, falou que não tinha mais dor nenhuma. Eu achei fantástico o caso dele. O outro caso, você perguntou sobre disfunção de membro superior, de membros. Só aparece pacientes legais, tá? Uma paciente, 34 anos, nutricionista. Chegou com muita enxaqueca para mim. Muita. E ela estava sofrendo de enxaqueca desde 7 anos de idade. Uau! Desde 7 anos de idade. Eu fiquei com dó dela. Eu falei para ela, olha só, fulana, 2 situações. Ela fez vários tratamentos, Vanessa. Eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer algumas sessões. Se não melhorar, já que você passou por todo mundo, vamos procurar um neurologista para fazer um bloqueio do nervo maior da sua cabeça.
do nervo occipital Tá maior. maior. Ela concordou com o meu nutricionista? Ela concordou. Vamos sim. Na avaliação, eu vi que tinha uma alteração na clavícula dela. Verei a cervical, não tinha nada de errado na cervical, Vanessa. ATM, nada de errado. Tensão muscular, pouca, por causa da dor. Pedi para ela. Eu perguntei o que você tem aqui na clavícula. Ah, não sei o que é isso. Mas eu sempre percebi que tinha esse problema aí. A clavícula dela estava muito anteriorizada. Como se fosse um calo ósseo no meio da clavícula. Aí ela foi para casa, ela aderiu ao tratamento, foi para casa, conversou muito com a mãe. Na semana seguinte, ela fala: Éder, você não sabe o que eu sei. Falei: realmente, não sei. Eu conversei com a minha mãe e ela disse que quando eu tinha 1 ano de idade, ela foi me pegar de uma tal maneira que o meu ombro deslocou e a clavícula veio junto. Ela me levou no médico, o médico falou que não tinha nada o que fazer, mas também não fez acompanhamento com ela. Aos 7 anos de idade, quando começou a dor, a enxaqueca, a mãe foi chamada na escola. Aí, a partir daí, começou todo o problema dela, a sina dela, correr atrás de tratamento. Até os 34 anos de idade. Aí, Caramba. quando ela voltou na segunda sessão e falou isso pra mim, eu vi, lá na primeira, eu vi que ela tinha uma pequena perda de movimento no ombro. Aí, começamos a trabalhar com uma disfunção. Pelo método, porque eu fiz todos os testes com ela, para desarranjo, cervical e membro superior. Nada alterava, fui para disfunção. Tratei a disfunção dela, o movimento dela voltou ao normal e a enxaqueca sumiu, sem tomar remédio. Isso, Vanessa, porque ela passou 2 anos tomando amitriptilina. Nossa. E nesses 2 anos com a amitriptilina, a dor foi abolida. Tirou a amitriptilina, a dor voltou tudo de novo. Claro. Então, o problema dela era mecânico. Uma disfunção que corrigimos, remodelamos o tecido, que estava desde pequeno, com uma aderência totalmente além do normal, e remodelamos o tecido e ela ficou sem enxaqueca nenhuma. Até hoje nós nos encontramos, ela me agradece. Imagino, com certeza. Entendeu? É uma satisfação muito grande aí você pensar no método. Como é que o método te ajuda na avaliação dos pacientes? Porque você já consegue indicar logo o paciente para o profissional ou não, para outro profissional ou não. Pelo menos a sua parte você fez. Como esse paciente que sofreu infarto, estava sofrendo um infarto, se ele não fosse no médico, poderia ter falecido. Claro. Muito bom. Você contou 2 casos, né? Sim. Você falou que. O terceiro, Isso. é um músico fantástico, o caso dele. Ele chegou no consultório, tá no meu Instagram, como é que ele chegou no consultório. Totalmente fletido, com a mão no quadril e andando a passos muito lentos. Aí entra a educação, tá, Vanessa? Nós conversamos antes. Sim. Ele chegou no consultório muito ruim e a vida toda ele teve dor na coluna, tá? Aí quando ele falou comigo, quando eu tinha há 12 anos atrás, ele falou assim: eu fui dar de ponto numa piscina. Quando eu dei de ponto na piscina, eu descobri que a piscina não era funda. Ele deu de ponto e fez isso aqui, ó. Hum. Então, desde aí, ele nunca mais teve paz com a coluna dele. Sempre teve crises. Aí, todos os profissionais que ele ia, o pessoal só colocando ele para ficar deitado. Ele é engenheiro e topógrafo. O topógrafo é aquela pessoa que fica andando na serra, nas montanhas, para medir terras de fazenda. Como é que ele vai subir uma serra, uma montanha, andando a pé? Se andar de carro, vai ficar pulando. Não tem como andar de carro, então tem que subir a pé. Ele não conseguia mais mexer, Vanessa. E todo mundo falando para ele: fica deitado, deitado, deitado. Quando ele aliviava, ele fazia um pequeno serviço, depois a dor voltava. Ele falando: eu tenho que deitar em extensão para a dor sumir. Aí ele mesmo começou a me dar as dicas, como seria o tratamento dele. Quando ele veio no consultório, e a esposa dele, assistente social, também nunca ouviu falar disso, que o paciente, quanto mais ficar parado, pior é para o paciente. Claro. Ainda mais um caso desse que você pode aumentar a aderência.
E o caso dele, começou a fazer um movimento e começou a sentir dor. Eu expliquei para ele, cara, precisamos fazer esse movimento para quebrar a aderência. Quando quebrou a aderência, Vanessa, ele ficou totalmente outra pessoa. Essa semana eu vi ele cantando, que ele é músico também nas noites. Ele estava assim, feliz, porque ele estava cantando, ele ficava em pé, ficava sentado, mas sem dor nenhuma. Ainda cheguei a falar com a esposa dele. Então, até eu quero só focar nessa situação desse paciente, porque dependendo do que nós falarmos para os pacientes, nós podemos ou melhorar o paciente ou piorar o paciente. Claro. Nesse caso, ele ficou muito pior por situação de nocebo, informações nocebas. E conseguimos tirar ele dessa situação. Ele está totalmente diferente hoje. O nocebo também em relação ao projeto da arma de fogo, né? O outro paciente que você contou também, ele acreditou que era o projétil que estava gerando dor nele, né? Tá? Só que esse paciente, o que chamou atenção? Ele veio todo eufórico, vum, jogou tudo em cima da mesa e começou a falar. Eu percebi que todos os profissionais que ele foi, ele falava a mesma coisa. Então eu deduzi que ninguém estava avaliando ele. Todo mundo foi dentro do que ele estava falando. Mas ninguém o avaliou. Ninguém fez uma avaliação minuciosa com o problema dele. Entendeu? Sim. Perfeito. Você está pensando, né, Não, Vanessa? eu tô achando muito interessante. Os casos são muito interessantes. Muito legal. Quando nós tratamos de outros, posso fazer outro comentário? Pode. Quando nós falamos de outros, Vanessa, fora das 3 síndromes, nós temos que prestar muita atenção. Porque, às vezes, esse outros encaixa dentro da síndrome. Depende muito da avaliação. Então, eu peguei um paciente de 34 anos com uma hernia estrusa absurda. E ele respondeu, no início, estava correndo uma trilha de trem e depois foi andar de bicicleta. Quando ele fez um movimento para tirar a perna para sair da bicicleta, travou a coluna. Não conseguiu mais andar. Foi para o hospital. Chegou no hospital, o pessoal quis fazer cirurgia nele. Falou, não, de jeito nenhum. Aí ele lembrou que eu trabalhava com físio e veio me procurar. Ele tinha uma hernia estrusa muito grande. Tá? Em pouco tempo, essa hernia diminuiu. Lembrando que a natureza toma conta de diminuir. Quanto maior a hérnia, mais rápido ela regride. Quanto menor, mais demorado. A dele era muito grande. Então, quando nós conseguimos acertar o movimento direcional, que é a preferência de direção, para ele, ajudamos a hérnia a diminuir quanto antes, e ele está hoje uma pessoa normal. E queriam fazer cirurgia. Será que fazer cirurgia ia resolver? Os estudos mostram que não. Né? Perfeito. E como é que fica a hernia extrusa em relação a esses movimentos de extensão, Ed? Vamos lá. Precisamos da avaliação. Tá? Se a hernia extrusa, não sei se dá para ver aqui, ela tá para fora, dá para vocês perceberem? Dá para perceber? Dá. Se você faz uma extensão, ela está muito grande, Vanessa. Você pode comprimir porque ela está muito grande. Então, a ideia, na avaliação, muitos pacientes respondem de maneira diferente. Lembrando, a extensão pode piorar. Mas se você... Acontece muito com o paciente idoso também, né? Se você começa a colocar flexão para ele, com rotação, ele vai ter um alívio. Uma boa parte responde com flexão e rotação. Uma boa parte, tá? Mas não quer dizer que que é regra. Perfeito. Nossa, Éder, muito bom. Adorei a nossa live. Já está na hora da gente encerrar, porque eu deixei passar aí, já que a gente atrasou. Mas muito boa. Eu queria saber se você quer complementar com alguma coisa aí sobre o método que você acha interessante falar para o pessoal antes da gente dar os recados finais. Eu acho que todo mundo tem que fazer o MDT, quando possível, dentro do seu tempo.
É uma coisa que você não vai se arrepender. Até você mesmo, Vanessa, tem interesse de fazer. Não vai se arrepender. Lá no Instituto Mackenzie do Brasil, em Belo Horizonte. Entra no site. Só tem lá em E Belo é uma coisa Horizonte, assim né, Éder? que... Não, a sede é em Belo Horizonte, a do José Liberato, Aham. tá? Mas eles dão curso ou em São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Brasília, No Rio, não. tá? E é assim, uma vez teve o congresso no Rio, internacional, mas no Rio não. Entendi. Até então não. Então é uma coisa assim, quem puder fazer, não vai se arrepender, é uma ferramenta a mais, você vai ter nas mãos. Eu, particularmente, utilizo muito o MDT com a neurodinâmica, que eu tenho uma boa base de como que o paciente vai responder diante dessas duas técnicas. Perfeito. E tem pacientes que você avalia com o Mackenzie usa a quiropraxia? Como é que você faz isso? Ou tem pacientes que você vê que não é para o Mackenzie, é para quiropraxia? Como é que você faz isso? Isso aí, Vanessa. Na avaliação, se o paciente responde aos movimentos repetidos, não tenho necessidade de manipular ou ajustar o paciente. Não tenho. O paciente responde e dá alta, tá? Agora, tem pacientes que não respondem com o Mackenzie. Aí entra nessa categoria de outros. A esses pacientes, sim, precisamos fazer um ajuste da osteopatia ou uma manipulação da osteopatia, um ajuste da quiropraxia, tá? Agora, também tem aquele paciente que é dor crônica, que é no tempo dele. Não vai adiantar você chegar lá e fazer uma técnica boa ou fazer um thrust, movimento rápido e intenso, que o paciente vai piorar. Então, tudo cabe na avaliação. Perfeito. Muito bom, Éder, adorei. Muito obrigada. Pena que a gente não conseguiu entrar rápido na live, mas a gente deu uma prorrogada para dar Poxa. tempo da gente falar tudo. Foi ótimo. Obrigada por você ter continuado tentando, mesmo com a internet aí, né, dando problema, mas deu certo. Vanessa, assim, ó, uma coisinha final para eu me despedir foi que durante a pandemia nós conseguimos fazer 23 lives só sobre o MDT, Nossa, tá? E a gente organizava com todo mundo, nós temos um grupo fizemos um grupo de WhatsApp, um Telegram, quase 500 colegas, então nós começava a organizava mesmo, ligava o pessoal, vamos fazer, pode fazer? E eu, em nenhum momento, eu dei live e o pessoal me cobrando live sobre o método. E eu queria se organizar. E agora você foi e me convidou, é a primeira vez que eu estou falando sobre o método. ah, que Então, legal, que isso, honra. é, e eu que agradeço o convite, tá? E espero que estejamos fechando com chave de ouro. Com certeza, foi maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, vou dar os recados para a semana que vem, antes de me despedir do Éder. Então, na semana que vem, teremos a presença do professor Reginaldo Filho, que é PhD, fundador e presidente da Faculdade Ebramec, e a gente vai conversar sobre por que e como aprender acupuntura. É a terceira live que eu vou fazer com ele. As lives dele são sempre maravilhosas, ele é fantástico. E é sempre todas as quartas-feiras, às 19 horas. Tá bom? Então, aguardo vocês lá, aqui novamente, às 19 horas. Éder, muito obrigada. Dá o seu recadinho aí final para o pessoal. Obrigada, foi uma honra. Obrigada, pessoal, vocês terem entrado de novo, terem ficado, enfim, não terem desistido aí da live por causa da internet. Tá bom. Vanessa, agradeço novamente a oportunidade. Pessoal, muito obrigado. Desculpem aí a confusão das lives, da Deu internet. tudo certo. Colhem na Vanessa. Vocês têm tudo. Vocês têm uma professora absurda na frente de vocês. Eu tive aula com ela em 3 pós. Então, eu não me arrependo. Se tiver outra pós, eu vou fazer de novo com ela. Você é um fofo. Obrigada, Éder. Obrigada, pessoal. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau.